Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre aspectos que influenciam na síntese proteica, que é o principal componente do ganho de massa muscular. Quando a gente quer ganhar massa muscular, a gente precisa aumentar a síntese proteica para que haja acúmulo de proteína no nosso músculo e, consequentemente, a gente aumente a nossa massa muscular. O processo de ganho de massa muscular é bastante complexo. Isso porque a síntese proteica é influenciada por uma série de fatores. Aqui eu listei vários deles. O fator que nós vamos destacar hoje é a ingestão de álcool. Mas só para se ter uma ideia, a ingestão energética é muito importante. Se você quer ganhar massa muscular, o ideal é que a sua dieta seja hipercalórica. Você precisa fornecer um pouco mais de calorias para o seu corpo, além daquilo que você gasta no dia, para dar suporte para esse processo de síntese proteica. Outro aspecto que é fundamental é a injeção de proteínas. Para que ocorra a síntese proteica, é necessário que haja todos os aminoácidos disponíveis para o processo acontecer. E aí uma ingestão proteica adequada é fundamental. Hoje, a maioria dos estudos na literatura apontam que o consumo de 1,6 gramas de proteína por quilo de peso tende a ser suficiente para a maioria das pessoas, tá? Agora, consumos muito baixos pode realmente prejudicar o processo de síntese proteica. Outro fator que é fundamental, na verdade, que é o fator que dispara tudo isso, é o exercício físico. É a partir da realização do exercício físico que o nosso músculo tem o estímulo para aumentar a síntese proteica. Ninguém vai ganhar massa muscular sentado no sofá. Você precisa se exercitar. E o exercício resistido, como a musculação, é o tipo de exercício que tem uma magnitude maior para aumento da síntese proteica. E aí, muito cuidado, porque a quantidade de treinamento e a intensidade, ou o volume e a intensidade, são aspectos importantes para que haja um estímulo adequado e que haja também um período de recuperação adequado. Converse com o seu personal trainer se você tiver, converse com o seu instrutor na academia também, para que ele faça um planejamento de treino que seja adequado para estimular o processo de síntese proteica. E aí eu faço um alerta também para aqueles que treinam academia sem personal. O seu instrutor ele pode fazer um ótimo treino para você, uma ótima programação de treinamento. Mas se você não cumprir aquilo que está na sua ficha, dificilmente você vai ter um resultado adequado. Então, respeite as cargas, respeite os intervalos, porque tudo isso influencia no estímulo. E se não houver um estímulo adequado, a síntese proteica não vai acontecer e o ganho de massa muscular vai ser muito mais lento do que deveria, tá? Existem também os hormônios que interferem. Então, a testosterona é um hormônio que favorece o ganho de massa muscular. Ela estimula a síntese proteica lá na transcrição gênica no nosso núcleo celular. Durante o exercício físico, principalmente exercícios mais intensos, você tem liberação de testosterona. Fica também um alerta, porque a testosterona também é influenciada pela qualidade do sono. Pessoas que dormem menos tempo ou que têm um sono de menor qualidade tendem a ter uma testosterona mais baixa. Além da testosterona, a gente tem um outro hormônio que atua no sentido contrário, que é o cortisol. Ele aumenta o catabolismo proteico e diminui a síntese proteica. O cortisol aumenta durante a noite, tem o seu pico na parte da manhã e vai diminuindo ao longo do dia. Esse é um processo normal dele, é o ciclo circadiano do cortisol. Por outro lado, o que a gente observa hoje em dia? Muitas pessoas têm vivido vidas muito estressantes, têm vivido o que a gente chama de estresse crônico. E qual que é o problema disso? O problema é que se você tem estresse crônico, a tendência é que seu cortisol permaneça mais alto ao longo de todo o dia. Então você cria um ambiente desfavorável para a síntese proteica, tá? Então fique atento nisso. Processos de infecções também vão prejudicar. Então quando você está gripado, quando você está com a infecção de garganta, o seu corpo ele vai priorizar o combate daquela infecção. E aí você vai ter uma diminuição da síntese proteica muscular. Então, nesses períodos, o ideal é até que você treine menos ou até não treine, né? E outro aspecto importante é a hidratação celular, né? A célula mais hidratada, ela tem uma resposta de síntese proteica maior. Quando ela está mais desidratada, ela tem uma resposta de síntese proteica pior. Então, beba quantidades adequadas de líquido ao longo do dia, né? Não precisa ser em excesso e nem deve ser, porque o consumo excessivo de água pode causar uma condição chamada hiponatremia, que corresponde a uma redução do sódio no seu sangue, e ela pode ser inclusive fatal. Mantenha a urina clara, tá? Não precisa ser transparente. Mantendo a urina clarinha, levemente amarelada, né?
você vai estar, é um indicador de que você está consumindo uma quantidade adequada de líquidos ao longo do dia. E por fim, né, que nós vamos destacar aqui hoje é a ingestão de álcool. Será que a ingestão de álcool prejudica a síntese proteica, prejudica o ganho de massa muscular? Nós vamos ver um estudo aqui que o autor testou isso e vamos ver que resultados ele encontrou. Então, como é que fica essa relação entre o álcool e a síntese proteica? Então, primeira coisa, a ingestão de bebidas alcoólicas prejudica a síntese proteica e a recuperação muscular. Não há nenhum benefício relatado na literatura sobre melhora da recuperação muscular ou de ganho de massa muscular com a ingestão de bebida alcoólica. Então, toda vez que você ingerir alguma bebida alcoólica, você sabe que você não está ganhando nada em relação ao processo de recuperação e de síntese proteica, e possivelmente vai estar tendo algum prejuízo. Além disso, o álcool ele inibe o hormônio antidiurético, favorecendo a desidratação. E a gente já viu que a desidratação também prejudica a síntese proteica e também a recuperação muscular. Além disso, o consumo de álcool prejudica a ressíntese de glicogênio. Toda vez que você treina, você depleta pelo menos parcialmente seu glicogênio daquele músculo treinado. E o que você precisa é recuperar esse glicogênio entre o fim daquela sessão de treino até a próxima, para que na próxima sessão você esteja com suas reservas de glicogênio cheias para conseguir treinar com a alta intensidade, né, com o volume que você precisa. Então, o álcool ele pode prejudicar a recuperação das suas reservas energéticas de carboidratos no músculo e, consequentemente, prejudicar a sua capacidade de treinar, a sua qualidade de treino. E, além disso, estudos mostram que atletas e desportistas que consomem álcool tendem a não se alimentar direito e tendem a perder qualidade de sono. Às vezes as pessoas têm a ideia de que consumindo álcool vai dormir mais rápido, vai dormir melhor, mas isso não é uma verdade. Até se dorme mais rápido às vezes, mas a segunda metade do sono, ela tende a ter uma qualidade muito ruim. Então, no final das contas, o sono total do sujeito acaba sendo um sono pior do que quando ele está dormindo sem álcool. Os autores fizeram esse estudo aqui exatamente para verificar se o consumo de álcool pós-treino traria algum prejuízo na síntese proteica muscular. E aí, consequentemente, a gente poderia pensar no processo de ganho de massa muscular. Então, o que os autores fizeram? Pegaram um grupo de 8 homens, eram homens jovens, com idade média de 21,4 anos. A massa corporal desses homens era 79,3 quilos, massa corporal média. Eles treinavam há pelo menos 6 meses. E esse estudo foi um estudo crossover. O que significa isso? Significa que esses 8 homens participaram de todos os testes que os autores fizeram. Então, eles foram lá no laboratório, num dia fizeram o teste, fizeram o exercício, depois consumiram álcool e proteína. No outro dia foram lá, fizeram exercício e consumiram álcool e carboidrato. E no outro dia fizeram exercício e consumiram proteína, mas não consumiram álcool. Então, as 3 condições que o autor testou, eles participaram de todas elas. E claro, também das avaliações basais, tá? Como é que foi feito o estudo? Então, os autores colocavam eles para fazer um exercício, eram exercícios concorrentes, tá? Então, primeiro faziam um exercício resistido, que era composto por 8 séries de 5 repetições no leg, 80% da carga máxima, então em alta intensidade. Depois faziam 30 minutos de bike a 63% da capacidade máxima. E por fim ainda faziam um HIIT de 10 séries de 30 segundos. Tá? Acabou o treino, ele ia fornecer para os sujeitos ou proteína ou carboidrato junto com álcool, ou só proteína e carboidrato sem álcool. Tá? Então, num dia, acabou o treino, ele dava lá 25 gramas de proteína logo após o treino, tá? 1 hora depois ele começava a dar o álcool para o pessoal, e aí dava álcool a cada meia hora. O que ele deu de álcool? Cada dose era 60 ml de vodka e 240 ml de suco de laranja, tá? Então ele deu ao todo 6 doses, uma a cada meia hora. Então eles tomaram álcool por um período de 3 horas. Em todos os dias, quando completou 2 horas, ele deu uma refeição rica em carboidrato para eles. Então, independente se tinha álcool ou não, essa refeição de 2 horas foi dada para todos. E ela tinha 1,5 gramas de carboidrato por quilo de peso.
E no dia da proteína, quando completou 4 horas, ele ainda deu uma segunda dose de proteína de 25 gramas. Então a gente tem uma condição onde eles consomem proteína, mais aquela refeição de carboidrato. Uma outra condição onde ele não dá proteína, ele dá só carboidrato no lugar da proteína, e eles consomem álcool também. E uma terceira condição onde não tem álcool, mas eles consomem proteína, que é a condição ideal, né? Vamos ver o que ele encontrou de resultados. Então, observe os resultados encontrados no estudo, que estão sintetizados nesse gráfico. Então, a gente tem aqui a condição ideal, é a condição escrita aqui como PRO, né? Essa barrinha escura, que é o dia que eles fizeram o exercício, depois consumiram proteína logo após, com 2 horas depois consumiram lá uma refeição rica em carboidrato, mais 2 horas consumiram proteína novamente, e não consumiram álcool. Então aqui eles consideram que foi o dia que eles alcançaram a síntese proteica máxima induzida pelo exercício. No outro dia, eles consumiram proteína também, da mesma forma que nesse dia aqui, mas consumiram álcool. E aí o que já foi observado nesse dia onde o álcool entrou no pedaço? Uma redução de 24% na síntese proteica total observada no período. E no dia onde eles consumiram álcool e não consumiram nada de proteína, consumiram só carboidrato, a redução ainda foi maior, foi de 37%, tá? Então o que a gente tira de conclusão aqui, ó? Que a situação sem álcool é a melhor de todas, porque você não teria prejuízo nenhum nessa síntese proteica, e que qualquer outra condição vai ter um prejuízo, mas quando você coloca proteína, você pelo menos atenua esse prejuízo, ok? Então, se você observar aqui a conclusão que os autores colocaram no trabalho, eles falam aqui, ó, nós fornecemos novos dados demonstrando que o consumo de álcool reduz a taxa de síntese proteica muscular após uma sessão de exercício concorrente, mesmo quando houve com a ingestão de proteína, ou seja, mesmo ingerindo proteína, a injeção de álcool fez a síntese proteica baixar. Eles ainda colocam, nós concluímos que a ingestão de álcool suprime a resposta anabólica no músculo esquelético e pode, portanto, prejudicar a recuperação e a adaptação ao treinamento e, subsequentemente, o desempenho físico. Lembrando que o processo de ganho de massa muscular é um processo longo, que ocorre dia após dia, a gente tem que treinar sempre, se alimentar bem, e aí a gente vai ganhando um pouquinho a cada dia para que ao longo de um certo período a gente tenha um ganho de massa muscular expressivo. Se você ficar sempre consumindo álcool após o treino, dificilmente você vai alcançar isso na velocidade que você gostaria. Então, o que fazer? A opção ideal é a opção A aqui, ó, não beber. Se você não beber, não consumir nada de álcool, você não tem nenhum prejuízo, não precisa nem se preocupar com isso. Mas caso você goste de consumir álcool e não queira parar de consumir álcool, você pode fazer algumas coisas para minimizar os efeitos, tá? Não existe registrado assim qual que seria o valor mínimo que não tivesse que não causasse nenhum prejuízo. É óbvio que a gente pode pensar que quanto menos, melhor. Naquele estudo que eu mostrei para vocês, a quantidade de álcool consumida pelos participantes equivale a aproximadamente 4 garrafas de cerveja ou aproximadamente 7 latas de cerveja, da pequena, tá? Então você pode pensar o seguinte, em vez de beber 7 latas de cerveja, eu vou tomar 2. É óbvio que vai ser melhor. Quanto menos álcool, mais rapidamente esse álcool vai ser metabolizado no corpo e, consequentemente, os efeitos vão ser menor. Então o que você pode fazer, se você não quer deixar de beber, é reduzir a frequência e a quantidade. Quanto mais você reduzir, melhores são os benefícios. Outra coisa que você pode fazer é evitar de beber nas primeiras 24 horas pós-treino. Por exemplo, tem muitas pessoas que treinam de segunda a sexta e não treinam sábado e domingo. Mas aí na sexta à noite sai e bebe, né? Agora não está podendo sair, mas a pessoa bebe. Então se você não beber na sexta e beber só no sábado à noite, já é uma grande vantagem. Por quê? Porque se você treinou na sexta, quando você for beber sábado à noite, já passaram mais de 24 horas da sua última sessão de treino. E a gente sabe que a síntese proteica, ela fica na sua intensidade máxima, principalmente nas primeiras 24 horas. Depois ela começa a cair. Então, já é uma vantagem também. E além disso, né, o estudo mostrou ali que o consumo de fontes de proteínas junto com o álcool também minimizam essa queda na síntese proteica.
Então é isso que dá para fazer. Se você quer tomar, né, sua bebida, sua cerveja, seja o que for, faça isso com o máximo de moderação possível e relaxa. Tem que lembrar de mais uma coisinha importante. Geralmente quem quer ganhar massa muscular não quer ficar ganhando muita gordura, né? E quando a gente consome álcool, o álcool ele inibe a oxidação de gordura, ele inibe o gasto de gordura pelo corpo. Tanto a mobilização da gordura pelo processo de lipólise, quanto a oxidação dela. Então, enquanto o álcool está no seu corpo, por ele ser uma substância tóxica, ele ganha prioridade no metabolismo. E aí o seu corpo vai ficar gastando menos energia na forma de gordura e vai estar sintetizando menos proteína. Para quem quer ganhar massa muscular e perder gordura corporal, o álcool não ajuda em nada, ele só atrapalha. Por isso, beba o mínimo possível. Um grande abraço, espero que essas informações te ajudem a tomar suas decisões. Até logo.